os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da diocese. Tinha negatividades, quer estas se tenham manifestado de maneira específica, quer não, durante o exorcismo muitas vezes sente imediatamente os benefícios. Geralmente não se repara em que dia é que o exorcismo foi praticado. Pode produzir sensações de bem-estar ou mal-estar, atordoamento ou sonolência, sensação de desmaio ou desaparecimento de dores. Nada disto tem importância. O que é importante é avaliar as consequências do exorcismo a partir do dia seguinte. Em certos casos, o doente fica mal durante 1 ou 2 dias, depois o seu estado melhora por algum tempo. Geralmente sente repetidamente um bem-estar que pode durar alguns dias ou até mesmo bastante tempo, segundo a gravidade do mal. Se um indivíduo não mostra nenhum sinal de negatividade durante a bênção e não observa nenhum efeito posteriormente, isso significa, na maioria dos casos, que não há a mínima negatividade e então a origem dos seus problemas é outra. Mas o exorcista pode convidá-lo a receber uma outra bênção sem ter razões para suspeitar que o demônio está a tentar passar despercebido. Além disso, é interessante notar o que se passa durante as bênçãos seguintes, tanto no que se refere ao comportamento do paciente no momento do exorcismo, como no que se refere às consequências dele. Pode acontecer por vezes que a influência maléfica, depois da primeira intervenção, já tenha mostrado toda a sua força. Assiste-se então a uma progressiva diminuição dos fenômenos. Em outros casos, pelo contrário, é como se a perturbação maléfica se tentasse esconder e não aparecesse em toda a sua extensão, senão a pouco. A seguir, inicia-se a fase de regressão. Lembro-me, por exemplo, de um adolescente que, durante o primeiro exorcismo, só tinha dado pequenos sinais de negatividade e, no segundo exorcismo, começou a urrar e agitar-se. Embora esse caso tenha sido mais sério do que muitos outros, foram suficientes alguns meses de exorcismos para a libertação. A colaboração do paciente tem um papel fundamental no sucesso do exorcismo. Costumo dizer que o efeito dos exorcismos influi 10% sobre o mal. Os outros 90% têm a ver com o paciente. Como isso? Com muita oração, com os recursos aos sacramentos, com uma vida conforme as leis do Evangelho, com o uso de sacramentais. Falaremos mais adiante da água benta, do óleo e do sal exorcizados, fazendo com que outros rezem as orações de toda uma família, de uma comunidade paroquial ou religiosa, ou grupos de orações, etc., são verdadeiramente eficazes, e mandando celebrar missas. As peregrinações e as obras de caridade também são muito úteis, mas antes de tudo é preciso que o próprio reze com fervor e estabeleça uma relação íntima com Deus, de forma que a oração se torne habitual. Conectando muitas vezes com pessoas pouco familiarizadas com as práticas religiosas, verifiquei ser extremamente eficaz integrá-las ativamente na paróquia ou num grupo de oração, particularmente nos dos renovamento. A fim de demonstrar esta necessidade de colaboração, muitas vezes faço a comparação com a droga. Trata-se de uma situação completamente diferente, mas que toda a gente conhece bem. Toda a gente sabe que um drogado se pode curar, mas é preciso ajudá-lo, inserindo-o numa comunidade terapêutica ou de outra forma, porque sozinho não o faz. Por outro lado, ele deve colaborar ativamente com seu esforço pessoal, sem o qual qualquer ajuda é inútil. No caso que nos interessa, a ajuda pessoal é dada pelos meios que mencionamos. E, se o fruto direto do exorcismo, isto é, a liberação, é excessivamente lenta, em contrapartida, já assiste a conversões rápidas com a participação de famílias inteiras, empenhadas numa prática cristã vivida de forma intensa e reunidas numa oração em conjunto, muitas vezes o terço. Vi obstáculos à cura serem ultrapassados com uma enorme generosidade. Por vezes, o obstáculo era uma situação matrimonial irregular. Outras vezes, o impedimento vinha da incapacidade de perdoar certas injustiças ou de conseguir reconciliar-se com pessoas, na maioria dos casos, parentes próximos com os quais todo o contato se havia cortado. Convém chamar a atenção para o que constitui um dos preceitos evangélicos mais duros, e daí também a sua eficácia, o perdão concedido aos inimigos. No caso presente, os inimigos são, na maior parte das vezes, aqueles que fizeram o malefício e que, em alguns casos, ainda continuam a fazê-lo. Um perdão sincero, uma oração por eles, a celebração de missas em seu favor, foram os meios que já permitiram desbloquear uma situação a acelerar a cura.
Se temos entre os efeitos do exorcismo a cura de males e de doenças muitas vezes consideradas incuráveis, dores inexplicáveis afetando as diversas partes do corpo, e especialmente, repetimos, a cabeça e o estômago, mas também doenças específicas diagnosticadas com precisão pelos médicos, mas não curadas ou declaradas incuráveis por estes, o demônio tem este poder de provocar a doença. O Evangelho fala-nos de uma mulher que o demônio trazia encurvada já há 18 anos, deformação da coluna vertebral. Jesus cura expulsando o demônio, tal como cura um surdo-mudo reduzido a esse triste estado por um malefício. Em várias ocasiões, Jesus cura pessoas que ficaram surdas e mudas por presenças maléficas. O Evangelho distingue com muita precisão os doentes dos possessos, mesmo quando certas consequências parecem idênticas. Quais os doentes mais graves? Quais os mais difíceis de curar? Sei por experiência que são os que foram vítimas de bruxedos particularmente graves. Lembro-me, por exemplo, de vários casos de pessoas que tinham sido vítimas de feitiçaria no Brasil, a chamada macumba. Dei bênçãos a outros a quem os feiticeiros africanos tinham feito os feitiços. Todos os casos excessivamente complexos, não esquecer os feitiços que visam famílias inteiras para as destruir. Por vezes, é-se confrontado com situações tão complicadas que nem se sabe por onde começar. As pessoas a quem periodicamente fazem novos feitiços, também a cura se torna mais morosa. O exorcismo é mais forte que a feitiçaria, e embora a cura se verifique forçosamente, um dia pode ser retardada durante muito tempo. E quem são os mais atingidos? Eu responderia sem hesitação: os jovens. Basta pensar nas causas culpáveis que indicamos como ocasiões que se oferecem ao demônio para poder interferir numa pessoa e veremos como hoje, com a falta de fé e de ideais, os jovens são os mais expostos a experiências desastrosas. Mesmo as crianças correm grandes riscos não por culpa própria, mas por causa da sua fragilidade. Quantas vezes, ao exorcizar pessoas de meia idade, vimos a descobrir que a presença demoníaca remonta à sua primeira infância, por vezes ao momento do nascimento ou mesmo antes, durante a gestação. Várias vezes me fizeram notar que me procuram mais mulheres do que homens para receber bênçãos. E acontece o mesmo com todos os exorcistas. Não se deve concluir daí que a mulher esteja mais exposta aos ataques do maligno. Homens e mulheres estão igualmente expostos. A verdade é que as mulheres se dispõem muito mais a recorrer às bênçãos de um exorcista. Muitos homens, embora tenham a certeza de estar atingidos, não querem abeirar-se de um padre. E conheci mais homens que mulheres que, quando lhes foi pedido que mudassem de vida, recusaram. Nunca mais deram sinal de vida, mas estavam perfeitamente conscientes do seu mal. O obstáculo maior residia na passagem de uma prática de ateísmo confortável a uma fé vivida, ou de uma vida de pecado para uma vida de graça. Não vou esconder que a cura deste mal requer um compromisso pessoal e uma vida cristã intensa. Creio que é precisamente este um dos motivos por que Deus o permite. Quantas vezes ouvi os meus pacientes confessarem que a sua fé era fraca e sua vida de oração quase inexistente. Aproximaram-se de Deus, dedicando-se muitas vezes mesmo a um apostolado intenso, e vieram a reconhecer que esta aproximação se ficou a dever ao mal que os tinha atingido. Estamos muito mais agarrados a esta terra e à vida do que imaginamos. Pelo contrário, o Senhor vê mais longe a vela pelo nosso bem eterno. Por esse lado, o exorcista, ao dar as bênçãos, não se contentará com incitar o paciente a rezar e a empregar todos os outros meios já falados, mas procurará todos os meios possíveis para intimidar, enfraquecer e aniquilar o demônio. O ritual preconiza que se insista nas expressões às quais o demônio reage mais, as quais variam segundo os indivíduos e os dias. Mas existem também outros procedimentos. Para uns é insuportável ser aspergidos com água benta, para outros ficam exasperados com o sopro, que é um meio pelo qual se recorre desde a época patrística. Como refere Tertuliano, outros ainda não suportam o cheiro de incenso, porque é muito útil usá-lo. Finalmente, para outros é doloroso o som do órgão, da música sacra, do canto gregoriano. Trata-se de meios auxiliares de que já testamos a eficácia. E como se comporta o demônio durante os exorcismos? A esse respeito, acrescentaria algo que já foi dito. O demônio sofre e faz sofrer.
O sofrimento que ele experimenta durante o exorcismo é qualquer coisa de inimaginável. Um dia o padre Cândido perguntou a um demônio se havia fogo no inferno, um fogo que queime para o bem. O demônio respondeu-lhe: se tu soubestes que fogo tu és para mim, não me farias pergunta. Certamente não se trata do fogo terrestre, provocado pela combustão de matérias inflamáveis, mas apercebemo-nos de que o demônio se queima pelo contato com objetos sagrados, como crucifixos, relíquias ou água benta. Aconteceu-me várias vezes ouvir o demônio reconhecer que sofria mais durante as bênçãos do que no inferno. E quando lhe perguntei, nesse caso, por que não vais para o inferno? Ele respondeu-me, porque a mim só me importa fazer sofrer esta pessoa. Vê-se aqui a verdadeira perfídia diabólica. O demônio sabe que não vai tirar nenhum proveito disso e que, pelo contrário, será castigado como um aumento da sua punição eterna por cada um dos seus sofrimentos que causa. Mas apesar disso, embora correr o risco de perder com isso, não renuncia ao fazer do mal pelo único prazer de fazer mal. Os próprios nomes dos demônios indicam, tal como acontece com os dos anjos, a sua função. Os principais demônios, como já referi, têm nomes bíblicos ou transmitidos pelas tradições: Satanás, Beelzebul, Lúcifer, Asmodeus, Abulão. Outros tomam nomes que designam mais precisamente a finalidade que se propõe a atingir: destruição, perdição, ruína ou simplesmente males específicos: insônia, terror, discórdia, inveja, ciúme, luxúria. Quando deixamos uma alma, os demônios, na maioria dos casos, são destinados ao inferno, mas, outras vezes, são mandados para o deserto. Vê-se no livro de Tobit, A Sorte de Asmodeu, encadeado no deserto pelo arcanjo Rafael. Eu obrigo-os sempre a ir aos pés da cruz para receber o destino que Jesus Cristo, o único juiz, lhes tem reservado. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro e dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos.